Bem, vou fazer um vídeo rápido aqui de 10 minutos a respeito disso aqui, ó. É uma edição de colecionador. Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. E essa versão simples aqui da Metamorfose do Kafka. A questão é a seguinte. São duas coisas que, na minha opinião, elas conversam, que é a Metamorfose do Kafka e o Clube da Luta do Chuck Palahniuk. E as pessoas, eu acho que nunca esteve tão contemporâneo isso aqui como isso aqui, tá? E isso aqui é um livro de esquerda, tá? Eu vi um podcast por aí, um bando de idiota, falando que o Clube da Luta do Chuck Palahniuk é um livro de direita. Os caras, eu acho que... Cara, ou tu leu e tu não entendeu porra nenhuma, tu viu o filme do David Fincher e tu não entendeu porra nenhuma, o filme é de esquerda, o livro é de esquerda. Isso aqui também é de esquerda, tá? E eu poderia citar muitas camadas, mas eu não vou ficar... É muita complexidade, não sei o que, mas vamos de uma forma geral. Homens que se sentem esculachados pela sociedade, varridos para o canto e não tem onde aplicar a sua testosterona, vamos dizer assim. Então, tu pega, por exemplo, o Clube da Luta. Eu vou ir mais pro lado do filme, que o filme tem umas coisas... o personagem, né, do Tyler Durden, que na verdade ele é o narrador é o Tyler Durden. A questão sobre homens que colocam a culpa em Deus e no mundo por não terem nenhum tipo de motivo para viver, vivem numa sociedade capitalista, nojenta, tanto que no livro e no filme o Tyler ele fala, né, que a gente é bombardeado por um monte de merda, e hoje a gente também é bombardeado por um monte de merda que a gente não precisa para viver. Se você voltar lá na pré-história, os homens, o que eles precisavam para viver? Fogo, comida e um teto para estar embaixo e não morrer de frio, ou um animal de noite, você ser caçado, você ser subjugado. E hoje, né, com a sociedade que a gente vive, essa sociedade capitalista, animal, e não tô aqui falando, descendo o cacete no capitalismo, até porque o capitalismo ele rege a sociedade, e eu sou um cara que nasci no Rio Grande do Sul, sou filho de pessoas que nasceram nessa região e sou neto de pessoas que nasceram nessa região e sou bisneto de pessoas... A minha família é completamente enraizada aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho que dar o meu braço a torcer e admirar, porque o Rio Grande do Sul, em sua grande maioria, tem um capitalismo muito forte aqui. Empreendedorismo metalúrgico, metal mecânico, o agro, Santa Catarina, Paraná, o sul do Brasil em si, muito forte. E isso é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus, porque que a gente não morre de fome. Mas eu acho que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E a gente vive numa sociedade onde você é medido pelo que você tem e não pelo que você é. Você é simplesmente... Você é o que você tem. Você não é o que você é no seu íntimo, no seu intelecto mais profundo. Não é. Então você vai acabar virando isso aqui. Isso aqui é o processo de chegar nisso aqui. Daí você pega Taxi Driver, aquele filme do Scorsese, e você pega A Náusea, do Jean-Paul Sartre. São coisas que conversam, fazem parte do mesmo universo. Então, entre você sair da Matrix... Inclusive Matrix do mesmo ano desse aqui. Você sair da Matrix
e você viver a vida e você vê as tuas perspectivas de vida, você vê os seus limites, porque no livro e no filme do Clube da Luta é cheio de gente que viu os seus limites, porque a gente sabe que não se pode ter 8 bilhões de bilionários no mundo, não se pode ter 8 bilhões de empresários no mundo, e daqui 10 anos a gente vai chegar, sei lá, a 10 bilhões de pessoas no mundo. A gente vê um homem completamente pelado de qualquer tipo de perspectiva na vida, um fracassado, um loser, um perdedor, que ele conhece uma guria que até certo ponto ali você vai questionar o caráter dela, mas você vê que com todos aqueles defeitos, com toda aquela merda que ele tinha dentro da cabeça, ele ainda tinha a religião que o guardava, a religião que ele respeitava, né? Significando, né, aquela cena que todo mundo sabe. Então, assim, perante Deus, eu vejo como Deus vê os homens. É uma pergunta que eu faço para você. Como Deus vê os homens? Como Deus vê os homens? O Zé das Couve, que por ter um talento e bater uma bola cheia de vento, vestida de couro, e chuta dentro de uma rede, ganha milhões, e pega todas as mulheres do mundo, e tem essa facilidade, mesmo sendo feio, que nem o Corcunda de lá, mais feio inclusive, e você pega pessoas que estão ficando nesse pelotão intermediário, esse pelotão, e eu não tô falando de bosta de Red Pill, não tô falando dessa merda aí, até porque pra mim Red Pill é fraude. Ah, mas teve um movimento no início. Não, Red Pill sempre foi uma fraude, sempre foi uma bosta. E o que que acontece? Acontece que, chegando na conclusão, a nossa sociedade que a gente está vivendo, ela é uma sociedade que ela está distorcida. Ela está completamente distorcida, aonde o interesse vem antes do que o sentimento profundo, o sentimento mais honesto. A gente vive numa sociedade a gente é bombardeado pelo capitalismo, tá? A gente precisa de uma maneira absurda de todas essas merdas, representado lá de cartão de crédito e propaganda não sei do que, e o cara transando com a mulher naquela casa toda podre, caindo os pedaços, e você vê que aquele cara ele é um hipócrita, de certa forma, mas lá no último intelecto dele ele sabe que ele é um perdedor, ele sabe que ele é um loser. E você vê que são pessoas, homens, necessariamente, isso aqui na minha opinião, a Metamorfose e o Clube da Luta, Náusea e Taxi Driver são obras masculinas, tá? Eu acho que eu colocaria muito Cormac McCarthy nela. Eu acho que são obras masculinas, Hemingway, são obras que como prega que se fosse um castigo você ser um homem. Entendeu? É um castigo você ser um homem. E o homem, ele carrega muita dor dentro dele. E pela sociedade ele não é permitido chorar, não é permitido reclamar, mas o homem, ele exerce todos os trabalhos pesados que tem na sociedade, todos eles, como se fosse essa punição mesmo, tá? Inclusive tem uma crítica, se eu não me engano, americana, que fez uma crítica muito excelente da Metamorfose, com uma questão de Jardim do Éden, um negócio muito que foge daquela crítica tradicional da Metamorfose, que é essa coisa mais que ele era subjugado, que ele era abusado, que ele era currado pelo Estado, que ele era vítima da sociedade, que ele era usurpado, que ele era sugado, que ele era humilhado, que ele tinha uma vida completamente dentro da Matrix e ele não tinha oportunidade nenhuma, ele vivia para trabalhar, ele vivia para trabalhar, não tinha um negócio maior que corria dentro desse trajeto. Então eu digo que
Todas essas obras, Taxi Driver, Náusea, Clube da Luta, Metamorfose, são obras onde a gente vê o castigo que é ser homem. Não é fácil ser homem. É o castigo, como se fosse um castigo ser um homem, né? Inclusive tem uma frase lá naquele livro do Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Onde os Velhos Não Têm Vez, No Country for Old Men, do Cormac McCarthy, né? Onde os velhos não têm vez. Que é que antigamente se tinha muito mais, tinha-se poucos direitos e muitos deveres. Hoje se tem poucos deveres e muitos direitos. Então é o contrário. Mas eu não vou para essa história do tudo piorou com o tempo. Não. É a sociedade que passou por metamorfoses. E a gente vive num mundo onde tem milhões e milhões de homens que não colocam para fora 10%, 20% de toda a sua capacidade, devido a capitalismo, devido a essa sociedade imunda, suja e nojenta que a gente vive. Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito superficial, mas que é a porta para você entender muita coisa. E sim, isso aqui é uma obra de esquerda, não é de direita. Não é esses cursos idiotas que tem aí para os caras aprenderem a ser homem, essas babaquices, essas bosta que tem aí. Tudo isso aqui é obra de esquerda. Tudo. Taxi Driver é uma obra de esquerda. Daí você vai dizer assim, mas beira o fascismo? Aqueles caras que morrem no final eram para ser todos negros. Mas quando chegou para gravar, teve reuniões entre a produção, o roteirista, o diretor, o Pocheri, o Scorsese. Não, nós vamos cortar isso aqui. Porque a gente está indo longe demais. Tem um limite aqui que a gente não vai passar. Então, é mais ou menos isso. A gente vive numa sociedade onde os homens, eles estão entrando num lugar abstrato. Abstrato. Eu acho que isso o homem, ele é homem, mas ele não cumpriu as etapas e ele não cumpriu todos os requisitos do que o que é ser um homem. Tanto que hoje em dia não se tem mais como tinha antigamente. Antigamente tinha homens que assumiam mulher com 2 filhos, 3 filhos, e os caras assumiam e criavam. Hoje você vê que não tem mais. O homem, ele tem aquele pensamento nele, e o homem, na minha concepção, o homem ficou narcisista ao longo do tempo, e eu levo como régua, como parâmetro, que o homem, ele tem que servir. Eu não estou falando de mulher, eu estou falando de homem. O homem que não serve para servir, ele não serve para viver. Eu não estou falando de mulher, eu estou falando de homem. Homem que não serve para servir a nada, ele não serve para viver. O homem, ele tem que pelo menos varrer bem uma calçada. Ele tem que fazer um concreto bem feito. Ele tem que limpar uma privada bem limpa. Se ele vai trabalhar num serviço pesado, ele vai fazer uma eletricidade numa casa, ele tem que fazer bem feita. Tá? Os policiais, eles têm que exercer bem a profissão deles. E por serem homens, eles têm que dar o dobro, o triplo, o quádruplo. Tá? Então, perante o Criador, aquele que nos fez, o homem, ele tem uma punição por ser homem. E o homem, ele tem que parar de reclamar. Se a tua vida é uma bosta, você tem que parar de reclamar. Sim, a tua vida é uma bosta, mas você tem que parar de reclamar, levantar a cabeça e tentar viver. Tentar fazer o que é possível fazer, com o que você tem em mãos no momento. E não sonhar com coisas absurdas,
não ter esse tipo de você ser ególatra, tá? E você julgar toda a sociedade como se a sociedade fosse imunda, ela fosse podre. Quando a sociedade passou por metamorfoses, ela passou por transformações, ela passou por um monte de coisa, mas o mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Gente boa, gente ruim, teve em todas as épocas. Pessoas ruins, teve em todas as épocas. Desemprego, teve em todas as épocas. Fartura de emprego, teve em todas as épocas. Então, o mundo, ele cobra do homem e é bom quando o homem ele tem condições de pagar o que o mundo cobra. Entendeu? Sobre o universo masculino. Tá? E eu não tô falando de gente que nunca pregou um prego num sabão ou teve. Uma vez eu vi uma mulher falar, uma professora minha de filosofia no 2º grau, ela falou bem assim que, na opinião dela, toda pessoa, e daí eu incluo até mulher, homem, mulher, todas as pessoas, teriam que ter no mínimo 5 anos, e não é questão de carteira assinada, não sei o quê, teria que ter no mínimo 5 anos de trabalho bruto e em profissões que você tem que obedecer ordens. Porque isso vai te quebrar e isso vai moldar o teu caráter. Por isso que a gente vive numa sociedade tão bunda mole. Você pega esses caras que são milionários, cheios de dinheiro, você vê que a cultura deles é um carrão na garagem, é comer puta, trair a mulher, ser viciado em prostituta, ter fetiches ridículos como ter um tigre, ter uma jiboia, ter 500 armas dentro de casa, caçar, e não é no sentido Hemingway, não é no sentido Guilherme Arriaga, é um sentido idiota, não é um sentido vou caçar para comer, eu tenho um respeito pela minha caça que vai cair aqui. Sei lá, caçamos um javali, caçamos um viado, caçamos um... Sabe? Ter um respeito para com o que foi caçado, com o animal. Porque aquilo ali pode servir de alimento, vai servir de alimento. Esses milionários, essa gente imunda, caçam pelo simples motivo de caçar. Tá? Pelo simples divertimento. É que nem aquele episódio dos Simpsons lá, o Sr. Burns, ele matando lá as vacas só para dar risada. Então você vê que o grau de babaquice assim é tão grande que os caras, eles pregam, assim, eu tava vendo outro dia uns caras falando do Clube da Luta. Cara, os caras ali, eles debocham de tudo que vem do capitalismo no filme. Eles debocham, eles dão risada. Ah, mas o cara colocou um revólver na nuca do japonês lá, do asiático, descendente asiático. Mas era pra ele trabalhar no quê? De veterinário. Um serviço de veterinário não é um serviço desses babacas que andam por aí vendendo curso. E o que eles queriam detonar? Tem coisa mais capitalista do mundo do que todo esse setor bancário, todo esse setor de cartão de crédito, todo esse setor de gente que financia guerra. E tudo termina num atentado. Num atentado coletivo. E tu vem me dizer que essa obra é de direita. Sabe assim, é um bando de babaca que não entende o que lê, não entende o que vê, não entende nada. Não entende nada de nada. Se você ler, por exemplo, sei lá, um livro do Cormac McCarthy, você vai dizer que ali você tem um autor de direita escrevendo. Agora, você vai me dizer que isso aqui é de direita? Você vem me dizer que isso aqui é de direita? Não, não é. Não, não é. Então, fica aí essa reflexão, tá? Que a gente vive numa sociedade onde a gente não tem
as ferramentas, a gente não tem os lugares para a gente depositar a nossa energia, mas eu não reclamo. O mundo é esse e a gente tem que viver nele. A gente não pode querer viver uma coisa que não nos está presente. É simples assim.